Oi, meus amores, como vocês estão? Estamos quase concluindo a semana. Hoje é aula de quinta-feira. Vamos manter o foco mais uma vez, não deixar passar as dúvidas. As dúvidas aparecendo, pode entrar em contato com a tia que a gente vai tirando. E eu tenho visto que vocês têm procurado mais a questão de explicações, até de correções. E eu tô muito contente com isso. É muito bom ter esse retorno e ver que vocês estão estudando direitinho em casa. Tudo vai dar certo no fim. E se Deus quiser, logo a gente vai estar junto em sala de aula de novo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula do dia 14 de maio. Então hoje, quinta-feira, no nosso cronograma, hoje a gente tem matemática e geografia. Então vamos lá, vamos começar por matemática. Matemática, eu tenho uma proposta de atividade para ser feita no caderno. Toda ela, apesar de ela estar organizadinha aqui na folha, vocês vão copiar ela no caderno. Então, em matemática, vocês vão escrever, fazer o cabeçalho, né? Escrever atividades e copiar as continhas. Aí vai fazendo letra A, 607 vezes 2. Letra B, 316 vezes 3. E assim por diante até o final. Eu coloquei 12 continhas, né? Mas são continhas simples para a gente treinar a tabuada mesmo. Feito as continhas, então vai para número 2. Escreva os antecessores e os sucessores dos números. Então vamos lá. Eu tenho uma lista de A até G de números, vocês copiam. Se quiser já ir fazendo direto o número que vem antes, o número do meio e o sucessor, pode, não tem problema nenhum. Já pode ir copiando, montando os numerais. De A até G, prestem atenção que são números grandes, então todos de unidade de milhar. Então, presta atenção no que vem antes e no que vem depois. Combinado? Então, muito bem. Matemática é só essa tarefinha hoje. Tá muito tranquilo de fazer. Rapidão vocês vão terminar. E assim, gente, mais uma vez, estuda a tabuada todo dia. Tenta manter o foco do estudo. Estuda 2 por dia. Quando tá mais empolgado, estuda 3, 4 tabuadas por dia para não perder o ritmo e também não esquecer, porque é muito importante a gente continuar sempre estudando a tabuada pelo fato de que a gente usa ela sempre. Muito bem, em geografia, terminou matemática, né? Vamos para geografia agora. Muito bem, geografia, vocês vão ler o texto sobre a região sudeste do Brasil, que tá aqui. Vai ler todo o texto, que são 3 páginas de texto, 2 páginas e um pouquinho, ó. E esse texto não precisa copiar no caderno, gente. Vocês vão só ler aqui, depois eu vou recortar e colar no caderno de vocês. Então, vocês vão acompanhar a leitura, que eu vou fazer juntamente com vocês. E aí, depois a gente vai responder as questões. Então, vamos lá. Peguem a folha e acompanhem. Depois, na hora de responder as questões, você pode pegar o texto e fazer uma releitura dele para você conseguir responder, então, tudo direitinho no caderno. Então, vamos lá. Região Sudeste. Brasil, região Sudeste. A região Sudeste ocupa uma parte relativamente pequena do território brasileiro e é formada por 4 estados e suas respectivas capitais. Espírito Santo, Vitória é a capital. Minas Gerais, a capital é Belo Horizonte. Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro. E São Paulo, a capital é São Paulo. Então vamos lá. Vamos começar pelas paisagens. O relevo. Predominam as terras altas em forma de planaltos, principalmente na porção leste. No noroeste de Minas Gerais e na porção central de São Paulo encontram-se as depressões. Também destacam-se a planície costeira no estado do Espírito Santo, porque está próximo do mar, né, gente, o estado inteiro. Em trechos restritos dessa planície encontram-se 2 baixadas muito povoadas. A Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e a Baixada Santista, em São Paulo. Hidrografia. A região é banhada por rios de 4 bacias hidrográficas. Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco, Bacia do Leste, que é o Rio Doce e o Rio Paraíba do Sul, e a Bacia do Sudeste, que é o Rio Ribeira do Iguape. Por predominarem os rios de planalto e de depressão, formando quedas d'água, foram construídas muitas usinas hidrelétricas, como a de Três Marias, no Rio São Francisco, Ilha Solteira e Urubupungá, no Rio Paraná,
Furnas, né, no Rio Grande e Barra Bonita e Promissão no Rio Tietê. Então é uma região que tem bastante usina hidrelétrica porque a hidrografia é muito forte, tem muita nascente de rio, e muito rio que passa pelos estados, por eles serem grandes e desaguarem no mar. O clima. Predomina o clima tropical, assim como todo o Brasil, quente com chuvas na estação do verão. Nas áreas mais elevadas encontra-se o clima tropical de altitude, com verões mais amenos e invernos mais frios. Vegetação. A Mata Atlântica, que cobria toda a região, está quase toda substituída por plantações, pastagens e áreas urbanas. É o que a gente fala. Toda aquela parte que a gente tem a mata, a população vai crescendo e ela vai ficando, tendo que construir em algum lugar para morar. Então acaba que a parte da mata que existia antigamente, hoje já não existe da forma que era, porque existem muitas construções, assim como plantações e pastagem para o gado se alimentar naquelas regiões. Restam somente pequenos trechos dessa mata, sendo maior o que cobre a região da Serra do Mar, no estado de São Paulo. Outra vegetação nativa presente na região sudeste é o cerrado. Gente, a gente sabe que Minas faz divisa com Goiás. Então, o Goiás é predominantemente cerrado, né? A vegetação. Então, sim, Minas tem muitas partes que tem o cerrado muito forte. Então, fazer essa divisa, né? Minas, São Paulo, acaba pegando um pouco da vegetação de cada região. As atividades econômicas, vamos lá. Extrativismo. População agora. Os estados mais populosos do Brasil estão na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. A gente até já viu isso na questão lá do IBGE, que estava no livro, fala sobre isso, a questão dos estados mais populosos do Brasil. Em consequência da vinda de imigrantes para o cultivo de café e para trabalhar nas indústrias, encontram-se nessa região muitos descendentes de italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses, entre outros. Então, assim, gente, são lugares que as pessoas buscam para morar, para trabalhar, para mudar de vida. Então, assim, a gente vai passear, as pessoas vão passear, né? Mas eu sei que muitos de vocês já conhecem o litoral paulista, assim como o Espírito Santo. Então, assim, algumas pessoas buscam esses lugares para fazer o passeio das férias, para ir fazer as visitas me fugiu a palavra, quando a pessoa faz viagens para conhecer, né? Então, o que acontece? Essas regiões são para isso, para o turismo, né? Diferente do estado de São Paulo, que é um estado que as pessoas vão realmente para trabalhar, porque o campo de trabalho lá é muito grande, assim como a cidade é muito grande, porque muitas pessoas vêm de fora, o estado todo é um lugar que muitas pessoas vão em busca de uma nova vida, de um novo trabalho, que às vezes no lugar que a pessoa mora não tem. Então vamos lá, atividades econômicas agora. Extrativismo. O tipo de extrativismo mais praticado na região é o mineral. São grandes as riquezas minerais da região sudeste, que tem minério de ferro, manganês, petróleo e ouro. O extrativismo vegetal, que ocorre na exploração da madeira no norte do Espírito Santo e no Cerrado de Minas Gerais. O extrativismo animal consiste na pesca marinha, principalmente no Rio de Janeiro e no litoral paulista. Muito bem. Agricultura. O tipo de agricultura dominante nessa região brasileira é a agricultura comercial. Desde a preparação do solo para o plantio até a colheita, são usadas modernas máquinas agrícolas. Seus principais produtos são a cana-de-açúcar, a soja, o café, o milho, o algodão e a laranja. Então são lugares que são ricos de plantação e automaticamente geram muito emprego. Então muitas pessoas vão para lá em busca desse tipo de emprego na agricultura também. Pecuária. O rebanho mais numeroso da região é o de bovinos. Depois vem o de suínos e o de equinos, que também são muito numerosos. Na verdade, essas regiões, principalmente Minas, é uma região muito forte na questão de criação de gado. Então é por isso que se destaca também. 3 importantes áreas da criação no Sudeste são o Triângulo Mineiro, que é Uberaba, Uberlândia e Araguari, o Vale do Paraíba e o sul do estado de Minas Gerais. Nessas duas últimas, o gado é criado principalmente para a produção de leite. A avicultura é praticada em todos os estados da região, destacando-se São Paulo e Minas Gerais. A indústria. O Sudeste é a região mais industrializada do Brasil. São Paulo possui o maior parque industrial da América Latina. Então, para vocês verem a proporção do estado de São Paulo perto das outras regiões.
Entre as indústrias de transformação destacam-se a siderúrgica, a automobilística e a petroquímica. As indústrias têxteis, de produtos alimentícios, de calçados e de aparelhos eletrodomésticos acham-se espalhados por todos os estados da região. Há ainda a indústria naval no Rio de Janeiro, a aeronáutica e de materiais elétricos e eletrônicos em São Paulo. Gente, a indústria naval no Rio é porque estão perto da praia, né? Então, assim, tem a ver com a questão da construção de navios, com a parte do porto, toda essa questão que está próxima do mar e para fazer o que? A logística de exportar produtos, é por isso que fica perto lá. Então, são lugares que tem portos, né? E acabam sendo mais fácil para fazer esse tipo de indústria naval. Então, o que acontece? Eles não podem pôr uma indústria naval no Goiás, por exemplo, sendo que a gente não tem nem rio, tem só o rio Araguaia que passa aqui. Então, tem que ser um lugar que tenha o mar, que fique próximo, para ficar mais fácil a questão da construção, já colocar dentro do mar a embarcação e já conseguir carregar e fazer a exportação dos produtos de mais diversos tipos. Porque assim como vocês sabem, os produtos vêm de tudo quanto é lugar. Tanto que tem muitos sites que a gente compra até da China e eles vêm naqueles containers enormes, então eles importam pra gente, fazem exportação assim como a gente faz também. A importação, né? Importa os produtos. Então vamos lá, continuando. Comércio. A atividade comercial no Sudeste é das maiores do Brasil. Nessa região entram produtos do mundo inteiro, é o que eu acabei de explicar, né? Por meio das importações. É a importação que a gente pega e as exportações que vão. E por elas saem também nossos principais produtos de exportação, como o café, o açúcar e o sal. A região compra produtos químicos, combustíveis e máquinas. Grandes bancos internacionais e empresas do mundo inteiro têm filiais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Então, assim, gente, quando as grandes empresas vêm, elas procuram as grandes capitais, os grandes centros, né, industriais para se colocar, porque elas vão ter uma logística que é o transporte das suas peças, dos seus materiais mais fáceis, e são cidades que eles conseguem muitos trabalhadores. Por exemplo, eles não podem colocar uma empresa, por exemplo, que fabrica carro num lugar que seja pequeno. Por quê? Porque não vai ter mão de obra, não vai ter gente para trabalhar nesse lugar. Então, assim como funciona a questão da indústria farmacêutica, Anápolis mesmo é um lugar muito forte de indústria farmacêutica, porque a gente está dentro do Goiás, no coração do Brasil. Tudo passa por aqui. Então, assim, estamos muito próximo do Sudeste, então o Centro-Oeste fica nessa questão. Mas é por isso que eles procuram. O Goiás, nesse momento, é só um exemplo, que a gente está falando da região Sudeste. Então, São Paulo, Rio de Janeiro são lugares, e Minas também são lugares riquíssimos de empresas que vêm de fora, que chamam multinacionais, e vêm para cá para fazer esses negócios. Muito bem. O transporte agora. Na região Sudeste encontra-se a mais moderna e completa rede de transporte do Brasil, com boas ferrovias e rodovias. Algumas rodovias importantes são a Via Dutra, a Rio Bahia, a Regis Bittencourt, a Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao Porto de Santos, a Via Anhanguera e a Rodovia dos Bandeirantes. O transporte aéreo é bastante desenvolvido na região, onde se encontram 3 grandes aeroportos: o do Antônio Carlos Jobim, Galeão, no Rio de Janeiro, o de Cumbica, Guarulhos, e o de Confins, Belo Horizonte. Das ferrovias, muitas são usadas para transporte de produtos destinados à exportação, principalmente minérios. Uma delas é a Estrada de Ferro Vitória-Minas, por onde o minério de ferro é transportado de Minas Gerais até o porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Vitória é a capital do Espírito Santo, gente, que fica lá pertinho do mar. Na região Sudeste, encontramos ainda a maior hidrovia do Brasil, formada pelos rios Tietê e Paraná. No Sudeste também estão os mais modernos e movimentados portos do país: Santos e São Sebastião, em São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória e Tubarão, lá no Espírito Santo. Muito bem, agora vamos para o turismo. A atividade turística é bem desenvolvida na região Sudeste. Além das belezas naturais, das cidades históricas e do turismo ecológico, há também o chamado turismo de negócios. Muitas pessoas vão a trabalho para os estados do Sudeste, principalmente para as capitais. Em geral, é uma viagem rápida, mas que movimenta esse tipo de turismo. Então, assim como
A gente tem aqui no Goiás as cidades históricas, Goiás Velho, Pirinópolis, Minas também tem muito, o Rio de Janeiro, São Paulo. Então as pessoas vão fazer esse turismo, que é um turismo que faz com que entre dinheiro nas cidades, porque as pessoas vão para lá, elas se hospedam em hotéis, elas comem nos restaurantes, elas fazem compras, elas levam para casa produtos para darem de presente. Então é uma situação, um turismo que movimenta a atividade financeira do lugar e é bom para todo mundo, para quem vai para comprar e conhecer e para quem tá lá e trabalha e sempre vai ter trabalho em função disso. Agora o folclore. As principais manifestações folclóricas da região são danças, fandango, folia de reis, catira, batuque, samba, moçambique, congada, caboclinho, caiapó e cirandas. As festas, o carnaval no Rio e São Paulo, a festa do Divino, essa mais em Minas, festa de Cosme e Damião, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, romarias da cidade de Aparecida do Norte e Pirapora, em São Paulo, festas e procissões religiosas em Minas e as festas juninas. Então, assim, algumas festas são normais, elas são iguais ou muito parecidas em algumas partes do país, mas tem festas que são específicas de determinados lugares. Então, na região sudeste, a gente tem essas festas. Os pratos típicos: tutu de feijão, feijão tropeiro, pão de queijo, feijoada, moqueca capixaba e virada paulista. Um pouquinho de cada estado. E assim, vocês percebam que a gente come muitas dessas coisas aqui também. Então assim, a cultura dos pratos típicos e da comida, ela se espalha muito rápido pelo Brasil. O que se come no sul ou no norte, rapidamente já espalha para outros lugares e a gente acaba experimentando e tendo o hábito de comer também. Artesanato. Peças em pedra-sabão, bordados, tricô e crochê, artigos de couro, peças de prata, cobre e cerâmica. Lendas: lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê e ara. Muito bem, feito a leitura, agora a gente vai responder. Então eu vou ler junto com vocês e vocês vão responder. Muito bem. Gente, lembrando, isso aqui é tudo na folha, tá? Eu vou cortar e depois vou colar no caderno de cada um. Número 1. Quais estados fazem parte da região sudeste? Então vai voltar lá na primeira folha e vai ler lá o comecinho. 2. Qual é o clima predominante na região sudeste? 3. Descreva, de acordo com o texto, como é a atividade industrial da região sudeste. Então você pode pegar aí os grandes polos, pode escrever sobre São Paulo, sobre o Rio de Janeiro, escolhe uma ou duas atividades que você achou mais interessante, escreve e dá uma explicadinha. Pode ser com as suas palavras, não tem problema. 4. Cite 2 lendas do folclore da região sudeste. Então é isso aí de geografia, gente. Vocês vão ler o texto de novo se precisar. Qualquer coisa, acompanhe a leitura com a tia aqui, vai ouvindo as explicações, que fica até mais fácil para você responder. Mas no geral é isso. Então a nossa aula de quinta-feira é essa. Qualquer dúvida, você entra em contato com a tia. Fez atividade de matemática no caderno, quer mandar foto, pode tirar foto e enviar que eu já vou corrigindo. Muitos estão fazendo isso e tá sendo bem legal, muito bom, porque eu já tô vendo o que a criança tá fazendo, o que você tá fazendo e fica mais fácil da gente ir corrigindo. Mas se não tiver como, gente, também não tem problema. Vai entregar na próxima semana as atividades e a tia vai corrigir. Então a nossa aula de hoje é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.